igual naquela época da crise de 2015, por exemplo, né? Então o cara não tinha nem o que fazer, não existia Uber ainda naquela época, né? Porque hoje o cara vira Uber, né? Então, assim, o cara perde emprego e tal, pega o carro dele e vira Uber. Na época não existia Uber, então o cara virava corretor. Né? Basicamente é o que tinha pra você ganhar 5 mil ali por mês. É o que tinha era ser corretor. E isso oferece algum risco ali para o cliente, essa má qualidade Ah, com desse certeza. profissional? Nosso mercado é muito zoado, né? Eu falei no último episódio, a gente conversou um pouco disso. Com certeza. Mas o problema é que isso é uma coisa tão enraizada que o cliente também não tem essa percepção, entendeu? Que é o que eu falo muito, assim. Até eu Não dá converso para com. saber quem tem mais tempo no Não, o mercado, cliente não tem interesse não tem nisso. interesse, só quer Ele só quer comprar um imóvel. comprar o imóvel. Ah, então o cliente é meio bobo ainda no mercado imobiliário. No meu já é totalmente É o oposto. contrário, O é. cliente ele tem que ter uma confiança no Exato. profissional para poder atuar na defesa, para poder defender ele. Então, Que eu assim, acho que é ele a não parte vai mais no difícil, qualquer né? um. Não vai. Ele É a não vai. parte mais difícil de quem tá começando, eu acho que é essa, né? Sim. Então, e que é o exemplo, a maioria das pessoas, né, elas vão advogado por recomendação, médico por recomendação, até mesmo contador, é difícil o cara contratar um contador assim aleatório no Google, né? Viu a porta. Ah, viu lá, vou entrar aqui, é difícil, né? Então, e o corretor não, o cliente não escolhe o corretor. E, né, tipo assim, o certo, né, seria o cliente escolher um corretor para atender ele, para vender o imóvel dele e tal. Não, por exemplo, você vai vender o imóvel, o cliente quer pôr na mão de 50 corretor que na cabeça dele vai vender mais rápido. Aí acaba atrapalhando o processo mais do que Aí ajudando. você tem que olhar no sistema se aquele imóvel está reservado. Não, isso, Tudo. não, porque quando você vai pro mercado não tem esse sistema, né? Isso Ah, dentro da não? imobiliária tem um sistema, mas você tá no mercado, tá, Ah, certo. tá a minha imobiliária, tá a do Zezinho, do João. E aí, por exemplo, o Zezinho tira a foto aqui, vai tirar foto desse ambiente e tira a foto do copo. Tem gente que é Fotos horrível. sem É, não qualidade. sabe tirar a foto, o cara tira a foto do copo. Aí o outro tira a foto um pouquinho menos ruim e tira a foto da garrafa. Entendeu? Então, quando o cliente vai lá na internet, tem 50 fotos de, Eu de já vi imóvel isso mesmo. diferente. É, acontece É porque demais. tem várias imobiliárias que Vários estão vendendo aquele imobiliários. imóvel. Ou Vo- corretor. Você aposta nesse tipo de cliente? Cara, é muito difícil hoje, porque é o que eu tô te falando, o mercado não é unido, entendeu? Então, por exemplo, você chega pro cliente e pede uma exclusividade, você tem que ficar ali 2 horas convencendo o cara e no final o cara não se convence ainda, porque Pra ele, ele quer vender o mais na rápido cabeça possível. dele, entendeu? Então, por mais que você mostre o seu trabalho, Uhum. você seja diferenciado e tal, na cabeça das pessoas do mercado imobiliário, quanto mais melhor. Isso para tudo. Isso a imobiliária pensa quanto mais melhor, o comprador pensa quanto mais melhor, o cliente que está vendendo pensa quanto mais melhor, o cliente que está comprando pensa quanto mais imóveis eu ver melhor. Entendeu? Então, essa é uma coisa que tá tão enraizada que você, por mais que seu atendimento é diferenciado, por mais que sua imobiliária faça um trabalho diferente, ainda é muito difícil você quebrar esse padrão, entendeu? Porque, igual, o corretor, se o corretor se unisse, todo mundo falasse, eu só pego imóvel exclusivo, por exemplo, com 90 dias, Uhum. e aí o cliente não ia ter a opção, entendeu? Só que a verdade assim, eu já tentei várias abordagens, né? E cada vez tá mais difícil. Porque o cara quer vender e ele põe na mão de todo mundo. Aí você chega pro cara, você desce a letra lá, fala, fala, fala. Aí no final ele concorda, daqui a pouco vem outro corretor. Não, mas não compensa essa exclusividade, não sei o que, não sei o que. Eu, cara, não vou dar exclusividade mais não. Então tem muito isso, sabe? O mercado nessa parte é muito. Tem a parte boa, né? Que ele é fácil de entrar. Então, pra quem tá começando, é pau a pau. Eu tenho 11 anos de mercado e o cara entrou hoje. Eu não tenho nenhum benefício além de eu mesmo. Minha capacidade de vender, de negociar, de atender, vai alterar o resultado. Mas dentro do mercado como um geral, isso não me. A pessoa me viu, eu sou corretor. E, Fica de igual para igual. e o Zezinho é corretor. Ah, eu tenho 11 anos. O cliente não vai me escolher porque eu tenho 11 anos de mercado. Na Uhum. verdade, às vezes ele entra num imóvel, às vezes é assim, ó. Eu vou atender a Amanda, mostrei 5 imóveis para ela. E amanhã ele tá passando no estande, né? Passa lá, tá feliz, acabou de ganhar um dinheiro, sei lá o que acontece, que compra de imóvel é o trem mais aleatório do mundo. Entra no estande, tem um cara que entrou tem 25 dias de mercado, ele entra e compra do cara. Entendeu? O que mais acontece? Ou às vezes se o cara tá fechando com você, você fez todo o trabalho, você prestou consultoria pro cara, mostrou 50 imóveis às vezes, eu não mostro tudo, né? Mas sei lá, mostrou 5 imóveis pro cara.
E aí, de repente, falou, rapaz, meu primo virou corretor, irmão, vou ter que comprar dele. Nossa. Você entendeu? Já teve também uma venda quase concretizada e quando você vai descobrir, aquele imóvel está quase vendido? Então, teve um caso que eu passei ano passado, uma venda de 2.400.000. E a pessoa só quer se for aquele. Não, às vezes nem é, mas igual esse cliente, ele queria um imóvel 2.300.000, o imóvel, 2.300.000. E aí a gente negociou, fez proposta e tal, o cliente apaixonado no imóvel, o cara entrou no apartamento e falou assim, ô Lourenço, e eu, quando eu atendo, né, eu atendo pouco cliente, eu só trabalho com outro padrão, né, aí meus corretores trabalham com outra área. E aí, quando eu atendo, cara, eu já faço assim um filtro pra eu economizar tempo, né? Principalmente o meu, porque o meu tempo é o mais valioso. O pessoal fala o tempo mais valioso é do cliente? Não, é o meu. Porque o meu Pra tempo é você o que gera deslocar, dinheiro. de se preocupar com Sim, porque se eu não vender, não tem grana, entendeu? Então, tipo assim, o do cliente, ele tem uma grana dele lá, já tem a vida dele resolvida, né? Tem vamos dizer, os problemas dele, as questões dele. A minha, eu tenho que fazer meu tempo render, né? Então, o tempo mais importante é o meu, não é o do cliente. E aí eu faço um bom trabalho que, consequência disso, beneficia o cliente, porque ele vai andar menos, ele vai olhar menos coisas, né? Então eu vou lá, faço um filtro, então eu já entendo, mostro o imóvel. Então mostrou o imóvel pro cara, o cara entrou no apartamento e falou assim, é nosso, é meu. Na verdade foi assim, primeiro eu mostrei um apartamento, que era 2.300. E aí ele gostou, no mesmo prédio. Ele gostou, vamos fazer a proposta. Quando ele fez a proposta, ele jogou um pouco abaixo, que queria negociar, o cara aumentou 50.000, foi pra 2.350. Aí ele ficou puto. Falou, não, o cara já aumentou o imóvel, então pra você ver. Que é difícil, por exemplo. Porque se você não pega uma exclusividade, e esse caso era parceria com outro corretor que tava com o imóvel, pra você ver, porque tem isso no mercado, entendeu? Eu tô cliente, o cara tem um imóvel, o corretor tem um imóvel. Então já é o terceiro, né? Eu nem tinha contado. Aí você tem uma divisão em valores, né? Meio a meio, geralmente. Meio a meio. Aí se tem 50 corretor pra lá, é problema do cara, né? Aham. Quem vende tem 50 e quem tem um imóvel tem 50. Geralmente a gente faz assim. Tem imobiliárias que cria regra diferente. E aí você tem 3 corretor pra cá, 3 pra lá e cada um se vira. Aí beleza. Aí o cara pegou, aumentou 50.000 no imóvel. Pra você ver. E aí você vai falar o quê, né? Aí o cara ficou puto. Aí esse mesmo corretor falou, ó, tem uma outra unidade. De um médico, não, de um advogado, inclusive, da sua área. Advogado e a mulher dele acho que é médica. Beleza, falou, não, e até melhor, porque o cliente queria, a varanda do outro era melhor, era maior e tal. E eu entrei no apartamento e ele falou, cara, é meu. Vamos só, tipo assim, cuidar dos trâmites, o apartamento é meu. Olhou pra esposa dele, é nosso, né, amor? Beleza, tá fechado. Aí tá, a gente fez os processos, proposta, não sei o que, aprovou, não sei o que. O advogado sumiu. Sumiu, tipo, quase um mês. E o cliente Sumiu. aguardando. O cliente ficou aguardando quase um mês. O cliente aguardou ainda, umas 2, 3 semanas. O cliente conhecia ele, porque esse advogado dá aula na faculdade, ele tinha pegado uma aula com ele. Me mandou mensagem, né, até pra tentar falar com o cara. Eu fui no escritório do cara, que eu, na verdade, eu até atravessei o negócio, porque falando com os corretores não conseguiam falar com ele, ninguém resolvia. Eu falei, eu vou pelo menos tentar no escritório do cara fazer minha parte. Atravessei o negócio, que não é uma coisa muito legal. Não pra derrubar os caras, né? Pra tentar falar com ele e tal. Não ia derrubar. Mas aí eu fui no escritório do cara, o cara não me recebeu. E aí meu cliente mandou mensagem pro cara também. Nós sentados juntos, assim. Não também pra passar a perna, mas nós tentando falar com o cara pra fechar o negócio. O cara não respondeu. Passou-se acho que foi quase 4 semanas meu cliente esperando. E não fechou o negócio. E ele desistiu. Então você tem esse problema do lado. Ele desistiu de vender o apartamento. Não, o cara não desistiu, não. Ele falou que queria vender, mas ele não respondia, entendeu? Eu quero vender, mas eu não respondo. Entendi. Aí fica nisso, entendeu? Então você tem esse problema do lado do vendedor também. Por exemplo, quando você vai para trabalhar revenda, você tem um cara que vende e um cara que compra. Então você tem que administrar as duas coisas. E você não tem garantia de nenhum dos lados. Entendeu? Inclusive, nem garantia que você vai fechar o negócio, porque pode ser que aquele comprador conecta com o vendedor e te passa a perna, porque você não tem garantia, você não tem exclusividade. Então, se o cara der na telha dele de ir lá no apartamento, bater na porta do cara e o vendedor quiser vender, pode acontecer na sua cara e você vai falar o quê? Aí o Cresce vai te ajudar? Não vai te ajudar, entendeu? Aí você tenta entrar com um processo, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu nunca vi ninguém que ganhou. Então, tipo assim, é isso, né? O mercado. É mais questão de boa fé, no caso. Você fica meio refém da sorte e do seu profissionalismo pra você. A sua forma de trabalhar, isso aqui, você tenta ser mais organizado. Só que chega um certo momento, como não tem essa união dos corretores, chega um certo momento que fica complicado você quebrar essa barreira, entendeu? E o cliente, infelizmente, não tem essa visão de escolher corretor. Não tem. Já teve casos assim,
da pessoa gostar muito do meu atendimento, gostar demais. Inclusive, tem gente que, assim, é 100% eu. Falo assim, cara, mercado imobiliário, eu confio em você, converso com você, mas isso não garante a venda, entendeu? Porque às vezes pode ser que você não tenha aquele imóvel pra atender ela. Às vezes é um mercado que você não atende também. Porque uma coisa que eu acho errado no mercado imobiliário é porque a gente fala que todo corretor vende imóveis, né? E na verdade, não. Existem nichos dentro do mercado que é o certo. Existe uma separação de alto padrão, Mais ainda, né? Deveria existir, na verdade. Mas muitos corretores, que é um erro que os corretores cometem, é ainda não focar. Porque quando ele não foca, ele tenta acertar tudo, isso não funciona, entendeu? Imagina que se você atendesse qualquer tipo de área. Você falou que é incontáveis, né? Número das o estrelas. número das estrelas. Imagina se você atendesse tudo. Você acha que você ia ser uma boa advogada? Claro que não. Não ia ser, entendeu? Mas com o corretor, Generalista, né? ele tenta atender o cliente. Só que o cliente, às vezes, ele quer coisas aleatórias. E às vezes o mesmo cliente tá pensando em comprar uma casa, tá pensando em um condomínio, num lote, entendeu? Então, tipo assim, se você não tiver o não foco, sabe o que ele quer. complica. Então, você tem. A divisão é mercados. Eu divido em 5 mercados ainda. Que é o econômico, eu chamo médio econômico. Aí eu chamo compacto de luxos aqui em Goiânia. Médio alto padrão e alto padrão. São 5 mercados. Só que além disso, você tem tipologias de produtos diferentes, você tem regiões diferentes. Você tem ainda o mercado de horizontal, que é diferente do vertical, que aí você vai poder ter loteamento ou condomínio fechado. Que aí vai mudar também, você vai ter condomínio fechado baixo, econômico, médio e alto. Tem condomínio fechado de certos tipos de casas de certos valores. Sim, também regiões muda diferentes, exatamente, os entendeu? valores. Tem corretor que às vezes especializa num prédio só. O cara pega ali um prédio que tem muito giro, sabe? E fica só naquele prédio vendendo. Às vezes o cara vende muito mais do que o cara que quer atender todo mundo. Porque ele fica captando ali naquele prédio, ele fica bom pra vender, captando, ele tem pega carteira. plantão só naquele prédio. Não plantão, às vezes revenda mesmo, entendeu? Vamos supor que entregou um prédio lá e o cara viu que tá tendo uma demanda. Porque tem aquela demanda, né, de revenda, de comprar, Ainda mais de vender. quando o prédio causa curiosidade no público. É, um prédio diferente, às vezes, prédio bom. Eu vi um que o carro, você estacionava e já Sim. ia direto pro apartamento. Ou Vitória. É Setor aqui em Marista, Goiânia. né? Uhum. Então, isso acaba que causa curiosidade no cliente. Sim. Então, por causar curiosidade, talvez traga ali um público de compradores por isso, né? Algo ali... O povo gosta de novidade. Pode acontecer. É mais difícil num prédio desse porque vai ter 30 unidades, entendeu? Aí a revenda num prédio de alto padrão com 30 unidades é menor. Mas, por exemplo, tem corretor que só foca em Aldeia do Vale. O cara é especialista no Aldeia do Vale, mora dentro do Aldeia do Vale e ele só vende Aldeia do Vale. Entendeu? Então o cara pega casa de 4, 5, 10 milhões. Então às vezes ele vende 2, 3 casas no ano. Só que 2, 3 casas dá 15 milhões de VGV, 10. Ele tem uma estratégia ali de lanchar lá dentro e de perguntar. Sempre tem, né? Sim. Olha, esse fulano... tem um primo da minha mãe que ele trabalha lá dentro, na lanchonete. A única lanchonete lá dentro é dele. Então, assim, a pessoa já se achega nele. Ó, aqui tá meu cartão. Se alguém falar que está vendendo a casa, já entrega meu cartão. É onde pode ser já é uma estratégia. Mas aí quem mora lá tá em acesso ao grupo, tá nas feirinhas, nos negócios que eles fazem. Todo mundo já sabe o que todo mundo faz. Exatamente. Por mais que o condomínio seja grande. Exato. E aí tem gente que corretor que é especialista em Portal do Sol, tem corretor que é especialista só em Jardins região Flamboyant, tem corretor que é especialista só em... Aí vai abrindo, né? Só em condomínio fechado, tem corretor que é só de loteamento. E tem uns genéricos aí que atendem de tudo e não dá conta, entendeu? O genérico do A ao Z. Então pode acontecer. E acontece às vezes, por exemplo, às vezes tem gente que acha que o corretor é tudo desesperado, né? Então tem essa visão também, né? Que o corretor é desesperado, que precisa vender, qualquer cliente é bom. E na verdade, quando você vai se profissionalizando, você que escolhe o cliente. Você fica seletivo com você que fica quem seletivo. você quer atender. Exato, porque você não tem tempo de atender todo mundo bem. Não que isso te torna soberbo, ou que você tem que tratar a pessoa mal, pelo contrário, você trata bem, mas acontece muita indicação, assim, e aí quando indica, é um cliente que não tem um perfil que a gente trabalha, entendeu? Eu atendo bem, presto consultoria, respondo todas as perguntas, mas eu falo, Não passa também no perfil de renda, renda, pra obter aquele imóvel. E às vezes vem uma pessoa, sei lá, que é amiga nossa, e toda feliz, vou te indicar um cliente, não sei o quê, e tal, e quando ela indica, aí é um cliente que não tem perfil, ou às vezes indica um cliente de aluguel, por exemplo, eu não trabalho com aluguel. Na verdade, aluguel é assim, é difícil. Não é rentável. Não é que é rentável, é porque aluguel você tem que ter o imóvel, entendeu?
Então, tipo assim, é muito aleatório você alugar. A pessoa te procura, fala, eu tô precisando alugar um imóvel. Você tem que ter como se fosse um portfólio de imóveis para apresentar para o cliente. Eu tenho que focar em alugar aqueles imóveis que eu tenho. Isso. Não tem como eu atender um cliente específico, entendeu? O cara quer um negócio específico, não tem como eu atender, não compensa, não vale a pena. O foco do aluguel é você ter quando você tá no mercado de revenda, né, de terceiros e de aluguel, o foco é captação. Aí da sua captação você foca em vender o imóvel, entendeu? Então seu diferencial tem que ser captar e não vender. Vender também, né, porque você tem que dar resultado, mas o maior diferencial de quem tá nesses dois mercados é captar o imóvel, por exemplo. Né? Agora no lançamento já é diferente, porque lançamento, vamos dizer assim, todo mundo tem acesso ao produto. Então o diferencial agora é encontrar o cliente para vender aquele produto. Só que no lançamento, se você não tem foco também, te atrapalha. Então você tem que ter o foco direcionado ali. E isso é uma experiência que eu adquiri, né? Ao longo dos meus anos aí, testando, porque eu já fui corretor, já fui gerente, e hoje eu tenho imobiliária. Então eu sei todos os perfis. Hoje, né? Hoje eu atuo como diretor. Então eu sei todos os perfis de pessoas, né, no mercado imobiliário. Já trabalhei com revenda, com lançamento, com condomínio fechado, com loteamento. Então eu sei como é que funciona o mercado como um todo. Toda a minha experiência eu percebi isso, tem que ter o foco. Assim como o advogado tem o foco. Porque se você chegar lá, eu chegar pra você, ô Amanda, eu tô precisando fazer uma causa trabalhista aqui e tal. Você vai chegar em mim e falar, infelizmente eu não atendo essa área, né? Mas eu vou te indicar um amigo meu, uma pessoa, um parceiro. Então, é assim, corretor tem que ser assim também. Tá? Mas a maioria dos corretores tem um desespero mesmo. Porque as pessoas acham que o corretor ganha bem, né? E a realidade é que a maioria dos corretores ficam 6 meses, 1 ano sem vender, ou até mais. A maioria dos corretores ganham menos de 2, 3 mil reais também. Que é a realidade